Gente, ó, vamos falar de saúde agora, vamos mudar um pouquinho de assunto? Estamos no período de carnaval e todo mundo costuma dizer que pode tudo, né? Mas não é bem assim. Não é porque é carnaval que a gente tem que deixar a responsabilidade de lado e os cuidados com a saúde. Isso é muito importante, que você fique atento aí nas consequências que essa falta de cuidado pode ter. Por isso, aqui no nosso quadro Só Saúde, vamos trazer algumas dicas para você cuidar mais da sua saúde íntima nesse período de carnaval. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio eu recebo a médica ginecologista Júlia Paiva. Bom dia, Júlia. Obrigada pela participação. Bom dia pelo convite, né? Segunda-feira de carnaval, vamos conversar um pouquinho sobre saúde, porque é possível aproveitar o carnaval com saúde. Com certeza, viu? Inclusive, se você é de casa, tem alguma dúvida, você pode mandar aqui pra gente que vamos tirar essa dúvida. Muito simples. Manda uma mensagem aí pro nosso WhatsApp, o número tá aqui na tela, ó, fixadinho, o 991050400. Eu vou repetir, 991050400. Eu tô com o WhatsApp do MD aqui. Olha aqui, eu tô com o WhatsApp aqui para poder ler a tua mensagem daqui a pouquinho, tá? Mas antes, vou conversar com a Júlia sobre os cuidados com a nossa saúde íntima, né? Que muita gente, às vezes, nesse período de carnaval, acaba relaxando um pouco, é muito bloquinho, é muita coisa e vai-se embora e esquece de cuidar, né? Pois é, a gente aproveita, né, os bloquinhos, geralmente as estruturas nesses locais não são tão boas, tanto de banheiro quanto de higiene mesmo, o ambiente mais abafado, as roupas que a gente usa, então tem que tomar cuidado. Com certeza. Júlia, uma das coisas que acontecem bastante é o seguinte, por exemplo, a pessoa sai para o bloquinho de manhã, né, como acontece agora no Recife, né, em vários lugares que os blocos são durante o dia. E aí você passa muito tempo naquele bloco, às vezes com a roupa apertada, não tem onde ir, assim, não vou parar aqui para tomar um banho, às vezes passa o dia todinho com a mesma peça íntima. Isso acaba trazendo problemas para a saúde, né? Sim, então essa região íntima, ela precisa respirar. E muitas vezes essas roupas sintéticas que a gente usa, tanto as calcinhas quanto as roupas de lycra, né, as roupas bonitas que a gente usa nesse momento, podem abafar a região íntima. Junto com o calor que está muito quente nessa região, isso pode predispor alguns fungos e bactérias a se proliferarem nessa região. Então, o ideal seria a gente fazer alguma troca dessa roupa ao longo do dia, mas eu sei que isso não é tão possível. Então, dentro da necessaire, a gente precisa trazer ou um lenço umedecido, ou idealmente, se possível, uma troca de calcinha, coloca dentro de um saquinho e coloca na necessaire também, para que a gente dê uma respirada nessa região. Importante, viu? A gente tem algumas orientações aqui em uma tela para que você de casa possa aí ficar atento nas dicas, tá? Dicas para cuidar de saúde íntima durante a folia. Eu vou estar lendo e aí, consequentemente, a Júlia vai estar interagindo com a gente com isso. A primeira dica, cuidado ao utilizar o banheiro público. A gente sabe que, principalmente as mulheres, para fazer em todo canto é mais difícil, né? Então, ter que recorrer ao banheiro público, que fica naquela, todo mundo usa e tal, é complicado, né? Letícia, esse assunto é muito importante, mas a gente fica achando que o problema do banheiro público é de infecções sexualmente transmissíveis, mas não. O que a gente pode pegar no banheiro público são doenças geralmente relacionadas à higiene das mãos. Então, o ideal é levar um álcool em gel para depois do banheiro limpar essas mãos e durante a alimentação ou beber água, você não se contaminar com essas bactérias do banheiro. Mas ao sentar no vaso, se não tiver nenhum machucado na pele, a pele estiver íntegra, a princípio não pode pegar nenhuma doença. Só que o ideal é a gente sentar nesse vaso higienizado. Então, ou passar álcool, às vezes tem uns saquinhos que a gente coloca, né? Seria o ideal. Porque essa posição que a gente fica meio que se equilibrando no vaso, isso também é perigoso. A gente pode tanto sofrer algum acidente, mas é uma posição que não favorece a gente esvaziar a bexiga completamente. Não é o ideal, mas é melhor do que prender xixi. Prender xixi realmente pode levar, esse xixi parado aumenta a chance de infecção urinária também. É verdade, viu? Olha, eu já tive infecção urinária, é triste, dói bastante, né? Incomoda
e precisa tomar uma medicação, ter um acompanhamento com o médico, né? Isso, não, com certeza. Depois do momento que a gente já tem infecção, eu preciso de antibiótico e aí eu preciso procurar ou um ginecologista, né, ou algum médico para prescrever um antibiótico. A gente está falando de coisas para evitar que você tenha uma infecção urinária. Então, prender xixi não é uma boa ideia. A gente que vai para bloquinho sabe que a gente fica tentando não beber água para não ir ao banheiro, mas essa é uma péssima estratégia. A gente tem que se hidratar, tanto por conta desse calor, né, que está nos bloquinhos muito forte. Então, bebe água, guarda o dinheirinho dos banheiros, porque tem alguns banheiros que você tem que pagar, né, nesses bloquinhos, mas não deixa de ir ao banheiro para não aumentar a chance de infecção urinária e também se hidrata para não ter nenhuma insolação, né? Muito importante a hidratação e ir sempre ao banheiro. Deixa eu só fazer, antes da gente ir para outra pergunta, ainda nesse assunto, né, do xixi, algumas mulheres, por exemplo, fazem, né, o xixi e às vezes acabam não se secando corretamente. Isso também pode causar doenças, né? Isso. A questão de colocar na nécessaire ou na pochete o lenço umedecido. Nós, ginecologistas, nós não recomendamos o lenço umedecido para o dia a dia, porque tem mulheres que usam na casa delas. E não, ele pode levar algum tipo de alergia. Mas em situações extremas, como num bloquinho, é bom ter, porque você não vai ter papel muitas vezes, né? Nem vai ter como deixar essa região limpa. Sim. Então, o ideal é levar, sim, um lenço umedecido ou então um rolo de papel higiênico um pouquinho dentro da nécessaire, porque realmente o ideal é não deixar essa região úmida. Esse ambiente úmido predispõe a algumas infecções, principalmente a candidíase. Tá aí, importante demais, viu? A gente tem uma outra orientação, outra dica para você. O segundo ponto é não prenda o xixi, como a gente já falou e ela já orientou. O próximo é evite fantasias apertadas e desconfortáveis. Isso é muito importante, né? Sim. A maioria das fantasias são de lycra ou de tecidos sintéticos. E essas fantasias, elas acabam abafando a região íntima. Então, o ideal era usar alguma fantasia de um tecido natural, como o algodão. A gente sabe que a maioria não é assim, né? Então, se você puder ficar o mínimo de tempo possível com essas fantasias, então ao chegar em casa trocar por uma outra roupa, seria o ideal. Ou então tentar limitar o tempo, né? Se você tiver como ir, eu vou para 2 bloquinhos, dá uma passada em casa, troca de roupa e vai para outro bloquinho. Olha aí, importante, viu? A última dica, acho que é a última, né? Não, é a penúltima. Não compartilhar peças íntimas. Acontece muitas vezes, não é questão de lingerie especificamente, mas às vezes, por exemplo, um body, né, que tem um contato ali, um biquíni. Exatamente. Então, essa região íntima nem necessariamente que você vai pegar alguma infecção sexualmente transmissível. Isso é sempre o pensamento das pessoas, né? Mas existem outras infecções de pele que você pode transmitir ao longo da calcinha ou do body. E também em relação a herpes e HPV, são infecções que são transmitidas pelo contato. A gente não tem nenhuma comprovação que toalhas, que roupas podem transmitir essas infecções. O que a gente sabe é alguma candidíase e alguma micose que pode ser transmitida através do tecido. Mas outra coisa que não é falado é que a nossa flora vaginal, cada mulher tem seu equilíbrio da flora vaginal. E quando eu compartilho uma peça íntima, digamos que aquela peça está equilibrada com os fungos daquela pessoa. E aí, quando eu compartilho, eu posso desequilibrar a minha flora e ter uma infecção, um corrimento, né? Por isso que o ideal é não compartilhar. Tá aí, importante, viu? Agora sim, a última dica para você ficar atento aí na hora de ir para os bloquinhos, tá? Proteja-se sempre, use preservativo. Importante demais, né? Com certeza. A gente acha que carnaval não acaba, não tem um dia de amanhã, e tem. E essa é uma das principais consequências, né? Infecções sexualmente transmissíveis, sendo as principais HIV, sífilis, hepatites. Então, o preservativo é a única proteção que você tem. Não dá para confiar, carinha bonita, que não vai pegar nada. Não é assim que funciona, né? Infecção sexualmente transmissível não tem cara, então tem que se proteger com todo mundo. Com certeza. E a gente sempre fala, se o assunto é preservativo, muita gente acha que só o homem precisa usar, né, a camisinha masculina, mas a mulher também precisa se proteger. Isso. O ideal é não, na verdade, a gente não pode usar as duas juntas, tá? Então, ou você usa o preservativo masculino, que hoje a gente tem chamado externo, né, que é o preservativo que é colocado no pênis, ou então o preservativo interno ou feminino. Você só pode usar um deles, porque o atrito pode fazer com que ocorra fissuras, mas ao escolher o preservativo, sempre utilizar. Tá aí, importante demais, viu? Essas são algumas dicas que a gente tem aqui para passar para vocês, mas não acabou.
Só reforçando, se você tem alguma dúvida, quer mandar aqui uma mensagem, já estou com o WhatsApp aqui já vibrando, calma que daqui a pouquinho a gente vai responder. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp, vou repetir o número, ó, vai ficar fixadinho aqui na tela, que é o 991050400. Vou repetir para você anotar aí, tá? 991050400 é o WhatsApp do nosso MD. Deixa a tua pergunta, tua dúvida, se você, ou pode contar também tua experiência, tá? Se você já teve algum problema com relação à roupa, fantasia, peça íntima, deixa lá que daqui a pouquinho a gente vai estar lendo a sua mensagem, tá bom? Doutora, a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo, né? Daqui a pouquinho a gente volta, combinado? Combinado.